Caso de racismo é investigado pela polícia na nossa região. Um jovem sofreu vários ataques na internet. A repórter Lise Borges tem as informações para a gente. Boa tarde, Lise. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. Olha, segundo a vítima, Edivaldo Rocha Júnior, tudo começou quando ele fez uma postagem na internet se referindo às casas noturnas de Balneário Camboriú. No texto, ele já fazia referência a uma possível exclusão, pois, segundo ele, a maioria das pessoas que frequentam a balada é branca. A partir daí, então, ele recebeu várias mensagens ofensivas, racistas e de ódio. A nossa equipe conversou com ele e ele conta os detalhes. Dá uma olhada. Quase diariamente, do sábado até hoje, ataques racistas, textos disseminando ódio, ameaças de morte, não só para mim, mas para minha equipe. Então, tem sido bem preocupante para nós, tem criado um ambiente de insegurança para nós. Eu não estou me sentindo à vontade, às vezes, de ir por trabalho, porque é o local mais óbvio, onde eu trabalho todo mundo sabe, então onde fica o meu carro todo mundo sabe. Às vezes eu tenho receio de quando voltar pro meu carro ou tá riscado, tá com o vidro quebrado, porque o tamanho... Fala o endereço da gente agora nessas ameaças, estão colocando nossos endereços na internet, agora começaram a ameaçar a minha mãe. Então, assim, e tá um nível tão forte de insegurança para nós, porque nós denunciamos, nós deixamos claro isso. E eu expus. E eu deixei bem claro também que quando for necessário eu vou falar. Recebi apoio da Secretaria de Segurança, recebi apoio de delegado, de secretário de Segurança aí comigo para resolver a situação. Fui muito bem atendido, não se conformem com isso, e exponha, porque existe muitas questões, mas o racismo já acabou no Brasil, o racismo não tem racismo aqui na região. Olha, eu vou te falar, eu fui um marco para provar que tem sim. Olha, nós não conseguimos contato com o delegado responsável por este caso, mas lembrando, né, racismo e também o crime de injúria racial, como é este caso, é crime. Nós conversamos com uma advogada e ela conta pra gente o que está previsto em lei sobre esse assunto. Hoje, a nossa legislação trata o racismo numa lei específica e o crime de injúria está no nosso Código Penal. Mas é importante a gente deixar esclarecido qual a diferença entre eles, porque realmente ocorre muito esse engano. As pessoas falam, eu sofri um crime de racismo. O racismo é contra uma coletividade ou um grupo específico. E também o bem jurídico tutelado é contra a dignidade humana. Então, por exemplo, eu não contrato pessoas negras, eu não contrato judeus, não é proibido de entrar em alguns estabelecimentos como hotel, restaurantes, isso é o crime de racismo. A injúria racial é o que a gente vê no nosso dia a dia, os xingamentos, sejam eles por meio virtuais ou pessoalmente, mas, por exemplo, com alguns adjetivos, negro sujo, macaco, nega beiçuda, isso são as injúrias raciais, quando eu ofendo a honra subjetiva de uma pessoa determinada. Então, é bem importante a gente separar o que é racismo e o que é injúria. Nesse caso, foi o crime de injúria, porque era contra uma pessoa específica, mas não importa se foi por meio virtual, o crime ocorreu. O que muitas pessoas, às vezes, percebem ou tendem erroneamente a ideia é de que por meio virtual eu não vou ser punido ou o anonimato, né? Mas o que não é verdade. Toda pessoa, mesmo por meio virtual, vai ser responsabilizado se aquele caso for denunciado. A advogada ela também explica qual é a punição para estes casos, tanto o racismo quanto a injúria. O racismo, por exemplo, é um crime inafiançável e também imprescritível. A injúria está no Código Penal 140, o artigo 140, parágrafo 3º, e a pena vai de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Então, a pessoa pode ser, inclusive, presa aí no final de um julgamento, né? O que ocorre, a diferença também entre racismo, que é importante as pessoas saberem, é que no racismo a pena é inafiançável, não tem fiança para sair da cadeia, e também ele é imprescritível. Então, independente do tempo que eu cometi esse crime, sendo denunciado, eu vou ter que ser responsabilizado e pagar por isso. A injúria, ela prescreve em 8 anos, a injúria racial também prescreve em 8 anos e ela é afiançável. É possível termos aí a aplicação de uma fiança para, em caso de prisão, a pessoa conseguir sair por meio de fiança.
É importante a gente lembrar também que nesses casos, além da denúncia, além de procurar a Polícia Civil e registrar o boletim de ocorrência, essas pessoas que sofrem esse tipo de crime, elas precisam também representar na justiça. Inclusive pode ser representado de uma forma penal, como também na justiça, na vara civil, né? Olha, eu tenho alguns dados aqui, porque de acordo com o Atlas da Violência do ano passado, a população negra está mais exposta à violência aqui no Brasil. Os negros representam 54% da população brasileira, mas são 71,5% das pessoas assassinadas a cada ano no país, Caleb. É um absurdo, mas ainda existe esse tipo de preconceito. A gente está chegando aí no ano de 2020, que parecia tão longe para a gente, né? Mas ainda existe esse tipo de prática aqui no nosso país e, infelizmente, é só conscientizando, procurando a lei, os direitos mesmo que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas mudem, né, um pouco dessa opinião um pouco desconcertada, na verdade, né? Volto com você. Muito obrigado, Lizzy Borges. Obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Nos dias em que nós estamos vivendo, no ano de 2019, não dá para acreditar que existem pessoas que têm esse posicionamento racista, que é crime, né? Não abraçar, não respeitar, não beijar por ser branco, pardo, judeu, amarelo, negro, né, pela condição muitas vezes social, religiosa e quantas outras situações de preconceito nós estamos acompanhando no dia a dia. É lamentável. E você sabe que muitas vezes essa construção ela acontece dentro de casa, ou melhor, essa falta de construção, de consciência, ela acontece dentro de casa. Quando o pai tem esse posicionamento, quando a mãe e os familiares têm esse posicionamento, aí a criança absorve essa bagagem de informações negativas em relação às pessoas e aí transferem isso para o seu dia a dia. Quando você vê e você vai a fundo de muitas pessoas que são racistas e cometem esse crime no nosso país, aí você vai na base fazer uma análise genealógica da família, você vê que a família também tinha esse posicionamento e que transferem as informações depois que crescem e que têm a oportunidade de se expressar. Não é aceitável, não é aceitável. Amor, respeito. Estamos no Natal, chegando o fim de ano. Muitas pessoas não amor, né, as famílias, mas quando vivenciam situações, infelizmente, deixam a desejar. É lamentável, nós noticiamos aqui para mostrar que é crime e repudiamos estas ações.